Um homem pode possuir riquezas, status e até poder, mas nenhuma dessas coisas garantirá a fidelidade duradoura de uma mulher. O que as mulheres verdadeiramente desejam, a força que as atrai e as mantém ligadas, é algo muito mais profundo. Não se trata do dinheiro em suas mãos, mas da presença em sua alma. Não se trata do carro que dirige, mas da força por trás de seu olhar. E acredite em mim, guerreiro. Se você pensa que apenas dinheiro manterá uma mulher devotada, você já perdeu no mundo moderno. Dizem aos homens que o sucesso é medido pelo que possuem, mas a história não se lembra dos homens por suas contas bancárias. Ela se lembra daqueles que permaneceram inabaláveis, homens que comandavam respeito sem precisar proferir uma única palavra. Homens que compreendiam a natureza do mundo e de si mesmos tão profundamente que nenhuma tempestade, guerra, rejeição ou desejo passageiro dos outros pudesse abalá-los. As mulheres não desejam provisões, desejam presença, não buscam mero conforto, mas um homem inabalável, que as compreenda de maneiras que elas mesmas não conseguem inteiramente compreender, que caminhe por um caminho tão firme que elas não tenham escolha senão segui-lo. Antes de começarmos, não se esqueça de assistir a este vídeo até o final, guerreiro, porque cada parte é importante e você não vai querer perder essa sabedoria. A presença masculina inabalável, que comanda respeito, existe. Há uma força interior em um homem que não pode ser comprada, emprestada ou falsificada. Não é encontrada na riqueza, nas posses ou nos símbolos de status. Não vacila diante da rejeição, nem implora por validação. Essa força é uma presença masculina inabalável, que inspira respeito, não por meio de palavras grandiloquentes ou gestos desesperados, mas através do poder silencioso da firmeza e do domínio. E acredite em mim, guerreiro, uma mulher pode admirar riquezas, mas o que ela realmente deseja, o que ela não pode resistir, é um homem que permanece firme em si mesmo, inabalável como uma montanha contra os ventos do caos. O mundo moderno tenta enfraquecer essa presença a cada passo. O condicionamento social diz aos homens para serem mais suaves, mais dóceis, mais complacentes, mas a verdadeira história conta uma história diferente. Marco Aurélio governou o império mais poderoso da Terra, não porque buscava aprovação, mas porque permaneceu firme em seus princípios, imune a elogios ou críticas. Ele entendia que o poder não vem da riqueza externa, mas do domínio sobre si mesmo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. É aqui, guerreiro, que tantos homens falham. Eles acreditam que se proverem o suficiente, gastarem o suficiente ou cederem o suficiente, conquistarão o coração de uma mulher. Mas uma mulher não se submete à carteira de um homem. Ela se submete à sua presença, à sua certeza inabalável, à sua capacidade de permanecer firme quando o mundo treme. Os relacionamentos modernos estão cheios de homens sem centro. Eles correm atrás, imploram, desmoronam diante da menor rejeição. Eles confundem submissão com força, achando que ceder a todos os caprichos garantirá lealdade. Mas as mulheres não respeitam homens que podem ser controlados, assim como os espartanos não respeitavam um governante sem disciplina. Assim como as legiões romanas seguiam apenas um líder que não demonstrava medo, uma mulher segue apenas um homem cuja presença é inegável. Não porque ele a força, mas porque ela sente seu poder, sua certeza, sua capacidade de navegar pelo mundo sem pedir permissão. A verdade é que a atração é biológica antes de ser emocional. Os instintos de uma mulher, moldados ao longo de milhares de anos, apontam para um homem que é estável, sólido, inabalável diante da adversidade. Pense nos guerreiros do passado. Leônidas de Esparta, que ficou com 300 homens contra toda a força do exército persa.
Não foi a riqueza que levou seus homens a segui-lo para a batalha, sabendo que morreriam. Foi a presença, o conhecimento de que seu líder nunca vacilaria, nunca falharia, nunca cederia ao medo. Isso é a essência da presença masculina. Olhe ao redor no mundo moderno. Os homens que detêm o poder, que comandam respeito, são aqueles que caminham com propósito, que não se quebram sob pressão, que encaram a rejeição de frente e permanecem inabaláveis. Eles são sempre os últimos, porque o dinheiro pode atrair uma mulher, mas nunca fará com que ela fique. Um homem com riqueza, mas sem presença, é um homem que será descartado no momento em que outro homem com verdadeira presença aparecer. A pergunta é: você é inabalável? Você consegue permanecer firme quando uma mulher o testa, quando desafia sua confiança, quando joga o caos em seu caminho? Ou você se curva, tropeça, cede a todas as suas exigências, esperando que isso lhe garanta amor? Porque se você faz isso, guerreiro, você já perdeu. Uma mulher não quer liderar. Ela quer ser liderada por um homem que sabe para onde está indo. Ela não quer ser a fonte da força de um homem. Ela quer admirar a força que ele já possui. Cultive sua presença. Fale menos, observe mais. Fique ereto, ombros para trás, olhar firme. Deixe que suas ações revelem sua força, não suas palavras. Não seja reativo, seja deliberado. Um rei não explica seu reino, ele o governa. E acredite em mim, quando você dominar essa presença, quando se tornar a força inamovível que nada e ninguém pode abalar, perceberá que a lealdade, o respeito e a atração de uma mulher surgem naturalmente, não porque você os perseguiu, mas porque eles não tiveram escolha. Inteligência emocional. Uma mulher pode ser atraída por poder, status ou sucesso, mas se um homem não tem a capacidade de entendê-la em sua essência, ele continua sendo um estranho em seu mundo. E acredite em mim, guerreiro, ela nunca ficará com um homem que a faz se sentir invisível. Inteligência emocional, a habilidade de ler o não dito, de perceber o que está por trás das palavras, de navegar pelas emoções com precisão, é o que separa um homem que apenas tem uma mulher de um homem que a cativa. Não se trata de emoções em si, mas do domínio sobre elas. Não se trata de reagir, mas de perceber. Não se trata de agradar, mas de compreender. No mundo antigo, grandes homens entendiam isso. Marco Aurélio escreveu pouco sobre a vida feliz. Tudo está dentro de você, em sua maneira de pensar. Ele não estava falando sobre indulgência, mas sobre percepção, sobre controlar a mente em vez de ser controlado por ela. Um homem que não tem controle sobre suas emoções, que vacila diante das mudanças de humor de uma mulher, que reage em vez de observar, não tem fundamento. E quando um homem não tem fundamento, uma mulher se sente insegura, mesmo que não diga isso diretamente. Ela sente quando um homem é guiado por seus impulsos em vez de sua sabedoria. E nada a repele mais do que isso. Olhe para a história. Júlio César, um homem cujo nome ainda é falado com admiração, não conquistou apenas pela força bruta. Ele entendia as pessoas, conhecia seus medos, seus desejos, seus motivos ocultos. Isso foi o que o tornou imparável. Um homem que entende uma mulher além de suas palavras, que vê a tempestade por trás de sua calma, que sabe quando se manter firme e quando recuar, esse é o homem que possui seu coração, não porque bajula suas emoções, mas porque se move dentro delas como um estrategista, sem nunca se perder. O mundo moderno está repleto de homens que não entendem esse poder. Alguns reprimem completamente as emoções, tornando-se frios e distantes, enquanto outros se afogam nelas, deixando que suas reações ditem suas ações. Ambos são sinais de fraqueza. Um homem estoico não faz nenhuma dessas coisas. Ele permanece consciente, mas nunca consumido. Ele escuta, mas não se perde. Ele observa, mas não reage exageradamente. Isso é o que o torna impenetrável e, ao mesmo tempo, profundamente sintonizado.
Uma mulher não busca um homem que apenas reflita suas emoções. Ela busca um homem que possa contê-las, absorvê-las, estabilizá-las sem ser abalado. Quando uma mulher explode, quando testa, quando se afasta, o que o homem fraco faz? Ele leva para o lado pessoal, discute, busca explicações, reage. E ao fazer isso, ele prova que não a compreende. O homem sábio não precisa de explicações. Ele enxerga as camadas mais profundas por trás das palavras dela. Ele não se deixa levar por tempestades emocionais, mas também não as ignora. Em vez disso, ele permanece firme, inabalável, porque ele conhece a si mesmo e esse conhecimento se estende aos outros. Guerreiro, entenda isso. Mulheres não desejam homens que desmoronam sob pressão. Elas desejam homens que as façam se sentir seguras, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Uma mulher pode encontrar dinheiro em qualquer lugar, pode encontrar beleza em qualquer lugar, mas um homem que pode olhar em seus olhos, enxergar o não dito e responder não com desespero, mas com sabedoria, esse é raro, e o que é raro é valioso. Um homem com uma missão e propósito inquebrantáveis. Um homem sem propósito é um homem perdido no mundo, facilmente influenciado, facilmente descartado. E acredite em mim, guerreiro, uma mulher pode até gostar da atenção no começo, mas com o tempo sentirá algo mais profundo, uma decepção silenciosa, uma falta de respeito não dita. Porque, no fundo, ela sabe que um homem que abandona seu caminho por ela não é forte o suficiente para liderar sua própria vida. E se ele não pode liderar a si mesmo, como ele poderia algum dia comandar sua devoção? A história não tem espaço para homens sem missão. Alexandre o Grande não conquistou o mundo conhecido porque buscava aprovação. Ele nunca hesitou em seu caminho para a grandeza, nem permitiu que alguém ditasse sua direção. Sua vida era guerra, conquista e legado, e por isso tornou-se imortal. Um homem com propósito não espera permissão, não pergunta se o mundo aprova, ele avança porque sua missão exige isso. E quando uma mulher se depara com um homem assim, ela sente isso não em palavras, mas em presença. Mas olhe para o mundo moderno. Homens que se moldam ao que uma mulher deseja, homens que abandonam seus sonhos na esperança de conquistar amor. Eles acreditam que fazendo dela sua missão, garantirão sua lealdade, mas uma mulher nunca foi feita para ser o propósito de um homem. Ela foi feita para testemunhar seu caminho. Cícero, uma das maiores mentes estoicas, alertou contra a vida sem direção. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe será favorável. Um homem sem um caminho claro é jogado de um lado para o outro por qualquer brisa, influenciado por cada emoção passageira, controlado por tudo e por todos que exigem sua atenção no momento. E isso, guerreiro, é o maior erro que um homem pode cometer, não saber para onde está indo, porque sem propósito ele não é nada. Uma mulher percebe essa fraqueza instantaneamente. Ela pode não dizer, nem reconhecer conscientemente, mas sente. Um homem sem propósito é um homem que precisa da validação dela, que precisa da presença dela para se sentir completo. E isso, guerreiro, é a morte da atração, porque uma mulher não quer ser a tábua de salvação de um homem. Ela quer ser puxada para o mundo dele, um mundo que existe com ou sem ela. Você acha que os grandes guerreiros de Roma, os pensadores de Atenas, os líderes de Esparta paravam sua missão para perguntar: será que sou bom o suficiente para ela? Não. Eles estavam consumidos por algo maior. Seu império, sua filosofia, sua conquista, sua arte. E por isso deixaram legados que sobreviveram a eles. Então pergunte a si mesmo: você tem uma missão? Você acorda com um propósito ardendo dentro de você? Porque se não tem, sempre estará à mercê de forças externas, tendências, opiniões e sim, dos desejos das mulheres.
Mas um homem que tem seu caminho esculpido em pedra, que sabe para onde está indo, esse é o homem que comanda respeito. E respeito, guerreiro, vale mais do que toda a riqueza do mundo. O valor de um homem não é medido pelo peso de sua carteira, nem pelos presentes que oferece. Ele é medido por sua presença, por sua compreensão, pelo caminho íngreme que percorre. Guerreiro, acredite em mim. Mulheres podem admirar dinheiro, mas desejam algo muito maior. Um homem que permanece firme em si mesmo, que comanda respeito sem precisar pedi-lo, que enxerga a alma delas sem se deixar levar pelas emoções. Isso é o que separa os esquecidos dos inesquecíveis. A história se lembra dos homens que não podiam ser comprados, dos homens que não imploravam, dos homens que moldaram o mundo em vez de esperar permissão. Marco Aurélio governou o maior império de sua época porque dominou a si mesmo. Júlio César inspirou lealdade inabalável porque se movia com propósito. E todo grande homem, dos guerreiros de Esparta aos pensadores de Atenas, sabia uma verdade. O valor de um homem não está no que ele dá, mas no que ele é. Então, guerreiro, eu te pergunto, você é esse homem? Você se move pela vida com propósito, com sabedoria, com presença? Ou você corre atrás, busca aprovação, espera que apenas riqueza seja suficiente? Porque se fizer isso, sempre será substituível. Mas se construir a si mesmo como uma força que não pode ser ignorada, um homem cuja missão brilha mais do que qualquer desejo passageiro, então nunca precisará correr atrás. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo "Desafio aceito". E se busca mais sabedoria, inscreva-se, curta e ative o sino. O caminho para a maestria começa agora.